Bom dia, amados irmãos. Nós desejamos a todos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que fazermos nestes dias difíceis que, como servos do Senhor, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, estamos atravessando? Considerando as profecias, especialmente tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo profetizou, achei interessante destacar este assunto nesta manhã. Em Mateus 24, dos versos 6 a 8, nós lemos: "E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, ou seja, epidemias, pandemias, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores." Estas profecias, elas se repetem nos evangelhos de Marcos, capítulo 13, e Lucas, capítulo 21. Nós precisamos, então, estar atentos ao cumprimento das profecias, então, de nosso Senhor Jesus Cristo e demais profecias bíblicas. Deus sempre usou as catástrofes naturais como parte da didática do seu ensino e de correção para nós, suas criaturas e seus filhos. Também é interessante nós pensarmos neste assunto, nestes dias que estamos vivendo. O dilúvio, uma catástrofe natural, onde Deus estava recomeçando a vida social, a vida da humanidade. Depois nós vamos ver Deus usando as pragas no Egito, também catástrofes naturais. Vamos ver também a grande seca nos dias de Elias. Vamos ver também Deus enviando as pragas dos gafanhotos na região povoada daquela época. Deus usava também tempestades de granizo para falar com o povo da sua insatisfação. Hoje, sem dúvida, Deus está falando também conosco. A Bíblia diz que Deus fala de várias maneiras, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. E podemos, então, ter sensibilidade espiritual, ou melhor dizendo, devemos ter a sensibilidade espiritual para ouvirmos Deus falando conosco. Quando nós olhamos para a história da igreja, o avanço do evangelho, desde os dias apostólicos, nós vamos observar que a Europa, o continente europeu, foi um dos maiores exportadores de missionários até o século passado, até o século XIX, melhor dizendo, até o início do século XX. E depois, com tristeza, nós recebemos notícias que o continente europeu tornou-se um dos mais ateístas do mundo moderno, inclusive exportando o ateísmo. E agora nós vemos Deus falando. Precisamos ter sensibilidade, então, para ouvir que Deus está triste, Deus está insatisfeito, Deus está também, como nosso Pai, preocupado com os rumos que estamos tomando em nossas vidas. E hoje
o continente europeu tem sido um dos mais prejudicados com a pandemia do coronavírus. Ali estão os nossos templos batistas e evangélicos. Temos informações que os templos estão fechando e alguns já se fecharam. Alguns foram transformados em casas de shows. Outros foram divididos em seu interior e tornaram-se moradia. Foram feitos apartamentos. E Deus está falando. As nações soberbas, arrogantes, orgulhosas, exploradores, os construtores de muros, com certeza estão sentindo o peso das suas ações e atitudes. A nossa oração é que eles possam estar sentindo. A nossa oração é que eles possam ter sensibilidade espiritual para ouvirem e entenderem a voz de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, como um pai, corrige ao filho que ama. Também podemos perceber nestes dias a sabedoria de Deus. Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, no capítulo 1, versículo 25, na parte B do versículo, ele disse: porque a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus não está usando bombas, aviões, drones. Deus, ele trabalha de maneira muito maravilhosa, muito especial, muito sábia, porque ele é o pai da ciência. Deus está usando um ser molecular, assim que nós temos a definição. Aurélio define o vírus, ou os vírus, como sendo micro-organismos moleculares, vistos apenas através de microscópios eletrônicos. E Deus está usando esse ser molecular, acelular, porque nem célula possui, mas que são protozoários que se hospedam em células para se reproduzirem, para se desenvolverem. Algo invisível. Mas Deus está usando, porque, como eu falei na última mensagem, uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, diz o salmista, que o poder pertence a Deus. E Deus está mostrando o seu grande poder, mas também a sua justiça e também o seu grande e infinito amor e misericórdia. Muitas pessoas poderão estar perguntando: que Deus é esse? Esse é o Deus santo, perfeito, amoroso, que diz na sua palavra que tudo que o homem semear, ele também ceifará. E que, de uma maneira muito especial, ele tem nos convidado a voltar. Tem nos convidado, como Jesus frisou na história do filho pródigo, a tomarmos o caminho de volta para casa. Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, no capítulo 5 da sua carta, no versículo 14, ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Esta palavra vem de encontro também conosco, os crentes atuais. Para os escatologistas, os estudiosos das doutrinas dos últimos acontecimentos na vida da humanidade, estamos vivendo a época da igreja morna, a igreja de Laodiceia, a sétima era da igreja. A igreja
onde muitos crentes são descompromissados com Deus, sem vida com Deus. Valorizam mais as opiniões pessoais do que a palavra de Deus. Outros se aproximam da vida cristã, da igreja, com o objetivo de ajuntar tesouros na terra, ganhar dinheiro. E se esquecem da doutrina, do ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que é ajuntar tesouros no céu. Mas a palavra de Deus disse à igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus Cristo disse, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Como Pai amoroso, Deus quer o nosso bem, a nossa felicidade aqui e na eternidade. Mas muitos estão preocupados com a felicidade, o bem-estar, especialmente aqui. Não estão preocupados com a eternidade. Que nestes dias nós tenhamos sensibilidade suficiente, inteligência espiritual, para ouvirmos Deus falando conosco, para ouvirmos Deus que, como Pai, corrige, ensina, deseja sempre o nosso bem, está preocupadíssimo com a nossa felicidade eterna. Lá em Provérbios 23, 26, ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Que nós possamos, nestes dias, aprender. Que nestes dias nós possamos meditar, refletir nesta bendita palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus a todos nós abençoe, nos dê a sua paz.